Por que artista? Venho responder essa pergunta proposta pelo projeto de extensão coordenado pela professora Samira Margotto, da Universidade Federal de Rondônia. Independente de linguagem, técnica, expressão, por que você sente esta necessidade de fazer arte? Por que artista? Eu não troco vida de artista por nada. É fodida, você paga um preço alto, é muito difícil, mas eu não troco. Que é a melhor vida que existe. Isso eu tenho certeza absoluta. O cara que assume viver da sua arte, ele tá salvo, no certo sentido, apesar de eu não acredito em Messias, em salvação, em nada. Eu acredito que a única coisa é você conseguir viver a sua vida como você quer, com liberdade, com beleza, que é a arte. Por que arte? 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 Que arte? Por 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 que arte?
O processo de criação de áudio para a vinheta do projeto Porquê Artista, coordenado pela professora Samira Margotto, partiu de um vídeo feito pela Aidi Maiara. A seleção dos elementos sonoros levou em consideração o diálogo com as imagens e a formação de uma unidade musical. Sons pré-gravados e percussão MIDI fizeram parte do processo. Para mim, a arte não é só um quadro na parede. Você tem que passar algo para as pessoas. Meu nome é Margarete Matos, moro em Cambridge, sou brasileira e trabalho com pintura abstrata. Mas eu gosto que você viaje nas minhas telas. Eu trabalho com material bem diferenciado, que é o minério de ferro, e terras, minerais e cristais. Eu não sigo técnicas, eu sigo a força, a energia. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode pontuar em relação ao meu trabalho é que eu trabalho com as mãos. E você trabalha com as mãos, você passa essa energia. Querendo ou não, você passa. E quando você também não tem regras para usar o material o amarelo, o vermelho, você está ali, se entrega, é um momento único para mim. As pessoas às vezes chegam para mim e falam assim, mas eu não sei pintar, eu não entendo arte abstrata. E essas coisas você não tem que entender, você tem que sentir. Fazendo um festival de verão, um professor, que era um dos meus orientadores, ele me falou que o meu trabalho estava pronto. E eu não conseguia enxergar esse trabalho. Inclusive, ele pedia para me ficar distante, olhar as telas, mas eu não conseguia enxergar ainda. Logo depois desse ocorrido, uma semana ou duas depois, eu tive um sonho. E esse sonho, quando eu tive, eu também não conseguia entender muito bem. Mas eu entrava com ele em determinado lugar e tinha uma pintura, era uma pintura como se fossem grades e tinha um desenho de uma menina. E ele chegava para mim e falava assim, gostei do seu trabalho, lindo trabalho. E eu falava com ele que não, aquele trabalho não era meu, aquele trabalho não tinha nada, eu não trabalhava com figurativo. Em certo momento ele pediu para mim olhar de novo para a tela. Quando eu olhei de novo para a tela, eu vi um coração, desses desenhos mesmo de coração, não era uma coisa muito elaborada. E era um coração vermelho naquela cena toda, onde ela pulsava, ele batia. E ele virou para mim e falou assim, o quadro é seu, ele tem vida, ele tem energia, ele pulsa. Então hoje eu consigo entender o que foi aquele sonho. Depois de um bom tempo eu fui vendo que era isso, pela reação das pessoas quando elas chegam perto das minhas telas. Quando você começa a educar o seu olhar, a sua vida fica mais leve. Você começa a dar valor a uma pedra, a uma terra que você vê. É esse universo que a gente tem que ficar mais sensibilizado, porque quando você entra nesse universo, as coisas ficam mais calmas, mais brandas, e você consegue passar para o outro e vai passando, e é isso aí, você tem que ir divulgando isso. Então esse é o meu universo, essa é a minha vida.
Salve, salve! Sou o André Manhago, falo de Vitória, Espírito Santo. Agradeço pelo convite, né, do projeto Por que Artista, e vou direto responder essa pergunta, que é por que artista, né? O meu caso, assim como de todos que vão gravar um vídeo para o projeto, é único, né? E tem a ver com os materiais de arte que já estavam na minha casa. Minha mãe cursou a Faculdade de Artes Plásticas, né? Na verdade era formação artística na UFES, aqui em Vitória, né? E pela minha casa tinham livros de história da arte, os gênios da pintura, livro de caricatura, fotocópia de livro de história da arte, caneta de nanquim, um monte de coisa esparramado pela casa, que se não tivesse esparramado, eu como criança ia lá, mexia e esparramava, né? Então eu teve esse primeiro contato, já estava lá no meu ambiente, na minha casa, né? Um dia, eu não sei se meu pai me criticava ou se me elogiava, olhou para mim e falou: ah, esse moleque é diferente, esse moleque vai ser artista, que foi outra coisa que ficou na minha cabeça, né? Não sei se era o que eles queriam, mas acabou contribuindo, né, para essa ideia. Então, depois disso vem as capacidades pessoais. Eu tinha uma capacidade boa para o desenho, né, para intelecção e execução de desenhos a lápis na escola, a caneta também. E isso me colocou em várias atividades de desenhar cartazes para essa coisa que jogam nas costas do professor de arte, né, para desfile, para eventos, essas coisas. Então o professor contava comigo, assim, me tiravam das aulas até para poder ir fazer essas coisas. Foi uma coisa que foi me colocando assim, né, o reconhecimento dos coleguinhas como alguém que desenhava bem, né. Aí essa capacidade manual, que é um pouco mal vista hoje, né, na questão do ensino de arte como uma coisa necessária, talvez pareça bastante desnecessário, mas eu que vivi isso posso adicionar aqui que não basta a capacidade motora, tem que ter uma intelecção do que vai ser desenhado, né? Querem separar isso no ensino hoje. Mas voltando à questão do porquê artista, né? Então eu entro justamente por causa dessa capacidade de desenhar e de pensar o desenho na universidade, né? Não quis fazer outro curso, acabei entrando para artes, né? Já tinha esses materiais, essas coisas no meu imaginário. E lá eu tenho contato primeiramente com a aula de desenho, que é o que fica muito marcado na minha memória, né? Uma coisa profissionalizante de como usar o lápis como um instrumento, sobre qual suporte, que tipo de papel, as formas de desenho, de observação. Fui um aluno muito aplicado no começo, e depois tive contato com o ateliê de gravura, né, as técnicas de impressão. Aí, nesse ponto, já não podia mais ser de outra forma, tinha que ser artista. Esse contato com esse mundo que eu vou chamar de processual, né, esse contato com cuidado com o processo, de poder pensar um processo tradicional, perdão, que já existe, né, que me precede, foi algo fantástico e não teve mais volta. Então eu me desenvolvi também em outras linguagens depois disso, mas esse primeiro contato com o desenho e a gravura foram fundamentais, e como eu disse, já não podia ser de outra forma. Hoje eu tento levar essa vida de artista, financiá-la e dar os próximos passos. Foi bom falar para vocês, um abraço a todos. A noção de arte moderna, desenvolvida na Europa, prevê a autonomia do objeto artístico. A arte é considerada dentro de um campo próprio, dentro de um espaço, dentro de uma concepção independente da própria sociedade.
é como se as criações artísticas não estivessem em vínculo com a vida social. E sua legitimidade, sua beleza e suas formas advêm simplesmente da obra em si mesma. Essa noção europeia, no entanto, ao tratarmos da música brasileira, por exemplo, é bastante controversa. Muitas das criações da nossa música popular não obedeceram essa noção do campo autônomo da arte. Por que artista, então? Por que chamar de artístico? O que estava em jogo, por exemplo, na concepção e na prática dos artistas, dos músicos migrantes, por exemplo, no Amazonas e na Amazônia. Esses músicos que criaram uma produção musical, né, que hoje se chama de beiradão. Esses músicos não obedeceram essa noção de autonomia na medida em que, para eles, as práticas musicais estavam muito inseridas e diziam respeito à sua própria vida cotidiana dentro dos seringais, no período da borracha na Amazônia. Os seringais eram unidades produtivas que se localizavam no interior do estado do Amazonas e dentro do ambiente rural da região norte do Brasil. Nesse momento, as festas de santos, elas cumprem um papel muito importante e as práticas musicais vão ser um elemento fundamental dentro dessas festas. É possível perceber que as práticas musicais, elas não tinham fim em si mesmo. A música praticada pelos trabalhadores migrantes no Amazonas era uma música que tinha uma organicidade, que tinha um vínculo bastante forte com o modo de vida que esses trabalhadores tinham nos interiores do estado. A realização das festas era uma prova de que a prática musical estava a serviço da sociabilidade, estava ali para fortificar os elos sociais e comunitários desses trabalhadores dentro do ambiente rural. Por isso, é importante a gente perceber como essas formas de arte popular no Brasil e na América Latina não obedecem aqueles pressupostos da arte europeia. Isso é muito importante porque as classes dominantes no Brasil sempre quiseram impor essa noção de obra de arte baseada na autonomia, baseada na desligação, no desligamento das produções, das práticas e da vida social que a compõe. No livro Das Beiradas ao Beiradão, a música dos trabalhadores migrantes do Amazonas, eu apresento a trajetória desses músicos que vieram compor o nosso quadro social na Amazônia e aqui deixaram um legado de extrema riqueza, de extrema importância para as gerações atuais. Esses músicos mostraram como a sociedade na Amazônia foi construída pela classe trabalhadora, né, dentro de uma relação muito forte com a natureza, com as relações de produção da vida, e a produção sonora ela existia exatamente dentro dessa configuração. Então, a arte dentro da América Latina, dentro do ambiente popular, não pode ser considerada algo desvinculado da própria sociedade. O livro Das Beiradas ao Beiradão vem apresentar essa perspectiva histórica, essa perspectiva materialista, essa perspectiva em que o músico se apresenta como o construtor da sua própria realidade. E que essa construção
em nenhum momento se desvincula da sua própria trajetória histórica dentro da classe trabalhadora na Amazônia. Por isso, é importante valorizar e conhecer a história dessas práticas musicais no norte do Brasil. Então, a pergunta é: por que ser artista? Lá na infância, quando a música chegou a mim, aqueles sons todos organizados, ouvidos pelo rádio, de alguma maneira, fizeram todo sentido para mim. Era como se eu os conhecesse bem. Era como se eles já estivessem em mim, na minha cabeça, no meu corpo e no meu passado. Era uma vida que me emocionava e eu ainda não a havia vivido. Depois, logo depois, foi o piano. O piano que meu irmão tocava. E tocava aqueles sons organizados, aqueles sons que eu conhecia sem saber que conhecia. Aquela caixa de madeira e cordas me fazia vibrar os sons que eu conhecia e não sabia. Foi ao longo do tempo que eu entendi que para pôr aquilo tudo para fora, aqueles sons que eu conhecia, eu precisava ser artista. Se eu escolhi a arte, a música, o piano, eu não sei. Eu sei que já sabia sem saber, que eu conhecia sem conhecer, e que ainda existe um desejo imenso de continuar criando vários mundos com esses sons que estão em mim. Eu poderia ser bailarina, cantora ou escritora, mas foi aquela caixa de madeira e cordas que me fez pianista. Foi ali que eu pude ser muito mais eu, com todos aqueles sons que estão dentro de mim, e é só ali, sendo artesã desses sons, sendo artista, que consigo criar um mundo tão bom que preciso compartilhar para que as outras pessoas vivam, mesmo que em um só concerto, o mundo maravilhoso dos sons que tem aqui dentro de mim. Convocação. Realidade de chamar, invocar, exigir. Resposta. É a proposição que o artista faz em meio ao cosmo e ao caos do mundo. Por que artista? Porque o ar que eu respiro é o sopro da vida que me faz ser quem sou. Inteiramente eu. Artista. Arte. Vida. Artivista. É a chamada da convocação dentro de mim. Convocação de ser artista.
de experienciar a vida por uma outra cosmologia. Porque artista? Por que não ser artista? Porque também tem isso, né, Lázaro? Não me engano. É uma profissão que você, se der certo, você é um herói da família. Se você não der certo, você é um maluco, uma maluca, um artista. Aí você agora deu para ser artista. Agora fulano deu para ser artista. Agora, se der certo, você é o rei da cocada preta. E para que é que serve um artista? Para confortar. Eu acho que a arte é o que mais conforta o ser humano. Seja popular, erudita, é um ombro. Obrigado. Obrigada, Lázaro. Eu sou Marcos Santarém, ou Marcos Tupiniquim, como queiram. Sou artista autoral e tenho a arte na veia. E creio que o artista, ele nasce artista. E no decorrer do tempo, no decorrer da sua vida, ele desenvolve ou não aquela aptidão que Deus lhe deu. No meu caso, eu desenvolvi a arte de cantar e de tocar. Eu sou cantor autoral, com algumas canções registradas e cantadas, né? Musicadas, enfim. E o que observo nessa condição de artista é justamente a vivência que tenho de ver o resultado do meu trabalho, o resultado das minhas ideias, daquilo que eu coloco para o público cantar ou ler, se divertir. Isso para mim é muito prazeroso. Por quê? Porque nesse momento você pode observar em loco o resultado do teu trabalho. E isso, com certeza, vai contribuir, de certa forma, para aquela pessoa que está ouvindo, para o ouvinte. Ou em termos reflexivos, quando se quer colocar uma letra voltada para a conjuntura atual, ou para alguns temas, os quais, inclusive, eu gosto muito de cantar e traduzir, que é o meio ambiente. E a gente então percebe o envolvimento das pessoas, a alegria das pessoas de estar concebendo aquela sua ideia. E o artista se coloca, inclusive, no lugar do espectador, quando ele tem uma boa sacada. Isso, para mim, é primoroso. Outra coisa também pode-se entender que a música é emoção. E por que não pensar e não dizer também que as músicas dos quais algumas eu já produzi, também levam o ouvinte a ter esse momento de relaxamento, esse momento de reflexivo também, as questões emocionais, as questões amorosas, né? Mesmo no momento brega, que todo mundo tem, da dor de cotovelo ou não. Então, isso tudo para mim é muito bom. Saber que a gente pode ter essa possibilidade de ter essa comunicação com o ouvinte e ter, né, essa resposta daquilo que a gente fala, que a gente diz. Isso não impede também de você, no decorrer do percurso da sua vida, se aprimorar em outras artes. A música, tem a literatura, né? tem as artes plásticas, as artes visuais. Então, eu creio que uma coisa vai puxando a outra. Eu comecei com música, somente cantando, depois comecei a tocar, depois comecei a escrever, depois também já
estou agora no lado da arte visual, produzindo alguns vídeos. Então isso é muito gostoso. E o que eu faço, eu procuro fazer com muito carinho, com muito amor. E como eu faço com esse tipo de sentimento, esse sentimento geralmente que eu recebo. 90% é isso. Né? Já tivemos possibilidade de cantar para 10 mil pessoas, para 5 mil pessoas, e diversos, públicos variados, né? Público aqui mais seleto do MPB, como o público brega também. Em ambos eu vejo assim ser derramado, né? Através das palavras, através das ações, da dança, esse sentimento que eu tenho. E isso me torna assim, uma pessoa muito mais feliz, porque a música para mim é uma grande terapia, é um grande momento de prazer e de lazer. O que estou fazendo aqui também é arte. Eu estou no espaço altamente artístico. Isso aqui é uma grande pintura da natureza, né? Aqui é a nossa Vitória Régia. Isso são as palavras que eu falo do que realmente eu sinto e posso transmitir através da arte. Muito obrigado. Meu nome é Del Gomes, eu sou formado em cinema e audiovisual, isso. E... Sempre... Meu nome é Del Gomes, eu sou produtor audiovisual independente, VJ, ator e também artista visual. Em 2018, quando eu entrei para a faculdade, eu fundei o coletivo audiovisual Lixo Comum. E eu sempre gostei muito de trabalhar com imagem de arquivo e ressignificar e recontextualizar o sentido das coisas e até subverter. Atualmente, eu estou trabalhando num projeto que é um curta construído totalmente a partir de imagens de arquivo do meu próprio acervo e que eu encontrei pela internet também, mas a maior parte de conteúdos que eu fiz mesmo e não utilizei, assim. Vou tentar ressignificar e construir uma narrativa a partir desse material e está sendo bem interessante porque meio que a história eu estou descobrindo ao mesmo tempo que eu estou montando o filme, eu estou deixando a construção surgir de uma forma bem fluida. De modo que nem eu sei como que vai terminar esse filme. Não sei aonde que isso vai dar. Por que artista? Eu acho que vem de uma necessidade quase que fisiológica de não só de me expressar, mas é como se eu tivesse mais facilidade para me expressar através da minha arte, seja qual eu esteja fazendo, do que até mesmo numa conversa, dialogando mesmo. Eu tenho mais facilidade de botar para fora o que eu quero expressar, o que eu quero dizer, através de metáforas ou analogias, simbolismos. Para mim é muito mais fácil me comunicar através da arte. Eu acho que esse é um pouco do porquê artista, no meu caso. Daí que vem essa necessidade. Por que artista? Eu não consigo imaginar a minha vida diferente do que ela é, ou do que ela, ou da forma como eu escolhi existir. E é difícil falar em escolha porque a impressão que eu tenho é que, no meu caso, o teatro, eu não escolhi o teatro me escolheu, né?
E a forma com que ele me atravessou na minha vida, na minha biografia, desde sempre, né? Desde a infância, quando eu... Talvez a primeira vez que eu reconheci que seria impossível viver sem a arte foi muito cedo. Foi quando eu percebi em mim a potência que a arte me possibilitava. É como se tivesse alguma coisa apagada ou adormecida dentro de mim e que o teatro, no caso, fosse a chave de toda a razão da minha existência durante muito tempo, pelo menos nos primeiros 18 anos, assim, entre idas e vindas, em relacionamentos, na escola, principalmente a escola. A escola foi um lugar de muita luta, de muitos embates, de muito desconforto em função do meu olhar, que já não era o mesmo, né? Já era um olhar tocado pela arte, né? Então o mundo ele funciona de uma forma totalmente diferente. Então a sensação de uma inadaptação ao como eu via o mundo, como eu existia, como eu estava ali, ela me atravessou desde sempre. Então é como se eu não pertencesse àquele lugar. E a sensação de pertencimento, ela só vinha quando eu estava no exercício da arte, quando eu estava no palco, quando eu estava fazendo algum exercício, ou quando eu cheguei a pintar uma época também, ou quando lia alguma coisa que me instigava muito, um romance. A literatura também foi um gatilho para mim. Então, assim, esses, vou chamar de dispositivos ou elementos, qualquer coisa, fazem parte da minha existência, assim, é a forma com que eu funciono, né? E é uma maneira nem sempre muito agradável, porque o mundo eu nunca consigo me adaptar ao mundo, e esse mundo nunca é o mesmo, assim, eu sempre estou tentando, de alguma maneira, virar ele de cabeça para baixo. E nessas tentativas de virar o mundo de cabeça para baixo, há momentos de prazer e de desprazer, né? Eu acho que o momento de prazer é quando realmente eu consigo construir um objeto, né? Quando ou é um espetáculo, uma performance, ou um texto, que são as minhas linguagens favoritas, né? A cena e o texto, né? E a literatura. Então, quando isso ocorre, aí a vida para mim faz todo sentido. Fora isso, ela é sempre uma caixa que eu tenho que entrar, e de maneira muito desconfortável.